Amados e queridos irmãos, a mensagem de hoje tem por título: Jesus apazigua a tempestade e o temor de Pedro. Como eu disse na oração, tem crianças que vão dar algum trabalhinho, mas é normal porque são crianças e a gente compreende, né? Vai correr, não tem problema, pode deixar à vontade, né? Se quiser parar quieta, pode deixar à vontade, não precisa sair da igreja por causa disso. A gente entende, meu filho foi pequeno também, mas procure não tirar o seu foco da palavra de Deus. Meu filho não foi só pequeno, mas muito parteiro também. De vez em quando eu esperava em casa com ele de castigo, e foi melhorando, mas graças a Deus por isso, né? Sempre foi uma bênção, e hoje é uma bênção maior ainda, porque toca até no grupo de louvor. E olha que quando ele foi começar a tocar, alguns irmãos não queriam deixar, pediram para colocar o playback, né? Ele tocava um pouco desafinado. Aí ele veio perguntar para mim: pai, eu paro de tocar? Eu falei: não, continua, a gente nunca pode parar o que a gente começou. Aí que você tem que perseverar mais ainda. E hoje toca guitarra, toca piano, toca bateria, está aprendendo a tocar gaita para o irmão Miguel, né? E está ensinando também, graças a Deus. Quando quiserem te parar, é aí que você tem que continuar. Aleluia. É um sinal de Deus que você deve perseverar ainda mais. Jesus apazigua a tempestade e o temor de Pedro. É a mensagem dessa noite. A palavra de Deus diz: temei ao Senhor, no verso que nós lemos, que é o texto-chave da palavra de hoje. A palavra temor, segundo o dicionário da língua portuguesa, significa tão somente respeitar ou ter reverência por alguém. No nosso caso, seria respeito e reverência por Deus. Também significa medo, segundo o dicionário da língua portuguesa. Ou seja, além de termos reverência, além de termos respeito por Deus, nós também devemos sentir medo de desobedecê-lo, porque a escuridão pode trazer para a vida da pessoa muitos males, e muitos deles, muitas vezes, irreversíveis. Então a palavra de Deus, ela fala para você temer ao Senhor, respeite a Deus, coloque a sua palavra em prática, tenha reverência por Ele, porque a palavra de Deus assim: vós os seus santos. Quero que você entenda uma coisa muito importante. Eu estudei a teologia católica, inclusive fui da igreja católica. Tem até músicas de padre que eu ouço. O grupo de oração carismático é um grupo que tem se aproximado muito dos ensinos de Deus. Porém, faltam algumas coisas para serem mudadas ainda. Mas, quando a palavra de Deus diz santo, não fala só, não está se referindo àquela pessoa que morreu por servir a Deus em santidade e lá do céu estende a mão para te abençoar. Porque a palavra de Deus, ela nos deixa bem claro que após a morte, a alma da pessoa ou vai para o lugar de luz ou para o lugar de escuridão. E de ambos os lugares, elas não podem mais entrar em contato conosco. Nem aqueles que foram justos, no caso Pedro, João, Maria, no qual nós amamos também Maria, claro. Quem não ama Maria não vai para o céu. Temos que amar Maria. Então, assim como nós nos amamos uns aos outros. Então, seja na luz ou seja nas trevas, lá em Lucas 16, verso 19 em diante, diz que há um grande abismo, de sorte que aqueles que quiserem sair de lá não vão conseguir, nem muito menos voltar para a terra. Então a Bíblia fala que existe só um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. A palavra santo significa separado do pecado. Quando você entregou sua vida para Jesus e o recebeu por Senhor e Salvador, você se tornou uma pessoa santa, que significa separada. Então a Bíblia fala que vós os seus santos, temei ao Senhor, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Então, você é um santo na presença de Deus agora. Santo não significa em espécie nenhuma aquele que não tem pecado. O próprio apóstolo Paulo, ele dizia: homem miserável que sou. Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque Deus atentou para a baixeza da sua serva. A palavra de Deus, escrita pelo apóstolo Paulo em Romanos 3,10,
Diz assim: não há um justo nenhum sequer na face da terra que seja perfeito. Então, quando a Bíblia fala santo, significa que você agora vai se esforçar com todas as suas forças, corpo, alma, coração, espírito, para fazer a vontade de Deus. E você vai conseguir vencer o teu pecado, os pecados que te servem. A Bíblia fala que você que é um santo de Deus, uma pessoa que foi separada, Deus não vai permitir que você passe por falta nenhuma. Ou seja, você não vai mendigar o pão. Aleluia. Você vai passar por momentos de tribulação, mas não vai ter falta de alimento na sua casa. Pois aqueles que respeitam a Deus ou temem a Deus não terão falta de coisa alguma. É o texto-chave que nós lemos. Quando você confia em Deus, quando eu confio em Deus, nós temos que entregar para o Senhor a direção da nossa vida. E se você entrega a direção da sua vida para o Senhor, você não pode tentar pegar novamente a direção que foi entregue ao Senhor. Existem alguns carros de autoescola que têm comando duplo, são duplo volante. Em caso de extrema necessidade, o instrutor vai pegar o volante e vai corrigir o que o aluno está fazendo. Porém, há um risco do aluno virar a direção para um lado, o instrutor virar para o outro e fica aquele jogo. Um empurra para cá o volante, um empurra para a esquerda, um empurra para a direita, o volante vai reto e acaba batendo o carro. Ou vira demais para a esquerda ou para a direita. Então a pessoa tem que ser muito bem instruída pelo instrutor, para que ela, quando o instrutor colocar a mão, ela tira dela. Mesmo que ela ache que esteja dirigindo certo. Porque se no momento que o instrutor colocar a mão no volante, o aluno continuar com a mão dele no volante, vai ser grande risco e pode causar um grande acidente. Quando você entregou sua vida para Jesus e o recebeu por Senhor e Salvador, você entregou o volante para Ele. Agora, se você quiser pegar de volta, meu filho, você vai causar um acidente na tua vida. Você vai trazer sequelas espirituais e físicas para a sua vida que podem ser irreparáveis. Porque se você colocar a mão no volante, a hora que Deus estiver com a mão, Ele vai tirar dele. Então não coloque a mão no volante, porque Deus está no controle da sua vida e sempre vai estar. Não coloque a mão no leme. Se você passou o leme da tua embarcação para Jesus, deixa Ele guiar o teu barco. Ainda que você venha passar por tempestade, não queira colocar a mão no leme para sair da tempestade, porque você só vai fazer afundar o navio. O capitão chamado Jesus Cristo, ele sabe muito bem para onde tem que ir o teu barco. E se o teu barco está indo para a tempestade, é porque você precisa passar por aquela tempestade. Porque naquela tempestade, Deus vai te ensinar alguma coisa muito importante. Amém? Amém. No Salmo 37, você pode até abrir a sua Bíblia, se você quiser. Versículo 3 diz assim: confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Versículo 4: descansa no Senhor e Ele vai conceder o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Verso 7: descansa no Senhor e espera nele. A parte A do versículo 7. Então a palavra de Deus diz duas vezes para você descansar no Senhor, para que eu descanse no Senhor e Ele vai conceder aquilo que deseja o meu coração. O que deseja o teu coração? O que você deseja de Deus? Alguma coisa você deseja. Primeira coisa que nós devemos desejar é a salvação. Porque o que adianta, diz a palavra de Deus, o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Mateus 16, 26. Não precisa abrir a Bíblia. Não precisa abrir a Bíblia nesse versículo.
Então a primeira coisa que você precisa almejar é a tua salvação. Mas o Senhor também nos diz, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 15, que não foi nós que escolhemos servi-lo, antes Ele nos escolheu e nos nomeou, ou seja, Ele colocou o nome dele sobre nós e nos mandou seguir em frente, para que assim possamos dar frutos. O que é dar fruto? Saber perdoar, ser liberto dos vícios desse mundo, ter uma fé inabalável, pregar o seu Evangelho e assim por diante. Então, Ele nos nomeou para que a gente possa ir e dar fruto, a fim de que tudo que pedirmos ao Pai em seu nome, Ele nos conceda. Jesus não falou ali que você só pode pedir uma coisa, ou duas ou três. É só 3 coisas, é só por gênio da lâmpada. Isso se você conseguir encontrar. Agora, para Deus, você pode pedir infinitamente aquilo que você quiser. Ele mesmo disse, em João, capítulo 15, verso 16, e tudo aquilo que você pediu, o Pai vai conceder. Então, o que deseja o teu coração? Tem uma coisa que você está desejando muito? Claro que tem. E Deus, Ele fala para você que se você descansar nele, Ele vai conceder aquilo que deseja o teu coração. E descansar em Deus não significa você ficar preocupada. Descansar não é ficar ansioso. Descansar é confiar que a direção está nas mãos de Deus. E se está nas mãos de Deus, Ele vai conduzi-lo a um lugar seguro, a um lugar de paz, a um lugar de vitória. Não tente dirigir juntamente com Deus, porque se você tentar dirigir, você vai cair no abismo. Eu fui um aluno muito ruim para aprender a dirigir, muito barbeiro também. Uma vez, eu quase caí dentro de um buraco junto com o instrutor. O instrutor falou assim para mim: olha, você acredita que um aluno quase caiu com o instrutor na pedreira? Eu falei: não acredito. Ele falou: pois é, rapaz, olha que perigo. 5 minutos depois eu quase joguei dentro do rio da pedreira. Ele falou: nossa, eu comecei o dia, nem sabia que isso ia acontecer comigo. Eu vi que ele ficou meio pálido, né? Ele disse que eu também estava pálido, né? Mas enfim, irmãos, deixa Deus dirigir, porque com certeza Ele não vai deixar você cair no abismo. Descansa no Senhor e espera nele. Nós queremos muitas vezes as coisas para ontem. Esperar significa você aguardar a resposta de Deus. Há momentos em que Deus vai te dar o milagre, a bênção na hora que você pediu. Outras vezes pode demorar uma semana, outras vezes pode demorar anos. A minha mãe se converteu depois de 10 anos de oração. Imagina você que o dia que eu fui passar pelo batismo, ela juntou minhas roupinhas e falou: a hora que você voltar, você pode ir embora. Tadinha, lógico que ela falou isso só da boca para fora, porque ela é uma pessoa muito temente a Deus. Quando eu cheguei, ela me deu um abraço e deu os parabéns pela minha fé. E hoje eu dou os parabéns para a senhora, mamãe. Parabéns pela sua fé, porque mesmo doente a senhora não perde um dia de culto. Aleluia, glória a Deus por isso. Amados e queridos, se você esperar em Deus, Ele vai conceder aquilo que deseja o teu coração. Descansa nele, entrega o teu caminho. Se você entregou, não peça de volta. A nossa querida irmã Jaqueline, que se encontra aqui à minha esquerda, que você já ouviu o testemunho dela, ela fez com muito carinho uma folha falando do perdão domingo passado. Folha essa que eu distribuí, o que sobrou lá na PUC hoje, para muitas pessoas que
se encontravam ali, que eu fui fazer uma visita no hospital. As pessoas pegaram com muita alegria no coração, não teve uma pessoa que rejeitou. Aleluia. E hoje ela vai entregar o que o Espírito Santo de Deus mandou ela preparar e que faz parte da pregação no final dessa reunião. Você pegue e medite naquilo que está escrito aqui. Aleluia. Amados e queridos, a palavra de Deus. Vamos agora para abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 8, verso 23, primeiro livro do Novo Testamento. Versículo 23 até o 27. Quem não quiser abrir a Bíblia, tiver dificuldade, pode deixar fechada, você preste atenção na explicação. Antes de nós lermos a palavra, preste atenção naquilo que eu vou falar pelo Espírito de Deus. Jesus, após fazer muitas obras maravilhosas, inclusive curar o leproso, curou também a sogra de Pedro, e falou que, ele disse também que seguir o caminho dele não seria fácil. Ele disse isso quando ele falou que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Se você tem aonde reclinar a sua cabeça, agradeça a Deus, porque quando Jesus estava pregando, ele não tinha nem aonde dormir. Logo depois de ter feito tudo isso, curado a sogra de Pedro, ter pregado o Evangelho para tantas pessoas e nos ensinado que seguir o seu caminho não seria fácil, Jesus entrou no lago da Galileia junto com os seus discípulos, saiu da cidade de Cafarnaum e ele tinha por destino atravessar o mar da Galileia, saindo de Cafarnaum, para poder pregar o Evangelho a outras cidades. E a travessia dele ia ter cerca de 10 quilômetros naquele barco. 10 quilômetros é mais ou menos você ir 3 vezes no centro da cidade, já no Poupatempo, e voltar aqui. Mais ou menos isso, 3 vezes, né? Vai lá e volta. 10 quilômetros, mais ou menos isso. Essa é a travessia que Jesus tinha que fazer de barco com os seus discípulos. Versículo 23 diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Muito bem, pare aí, olha aqui um pouquinho agora. Jesus entrou no barco junto com os seus discípulos. Você pode ter certeza que no teu barco Jesus não vai dormir. Você sabe o porquê que aqui ele estava dormindo? Porque ele estava exausto após ter pregado o Evangelho para muitas pessoas, ter feito muitas curas. Então Jesus Cristo, ele era 100% Deus e 100% homem. Hoje ele é só 100% Deus, não é mais homem, é 100% Deus. Mas na terra, quando aqui ele se encontrava, ele sentia também todas as fragilidades que você sente, todos os temores que você sente. Ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia medo também. Quando ele estava perto da sua crucificação, ele disse ao Pai: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, mas eu não vou pedir para você, meu Pai, me salvar desta hora, mas porque foi por esta hora que eu vim ao mundo, para enfrentar o medo da morte. Ele fez essa oração. Então Jesus passou pelos mesmos temores, problemas e dificuldades que você tem passado aqui na face dessa terra. E Jesus dormiu no barco porque ele estava muito cansado. O trabalho evangélico cansa muito, desgasta muito. Cansa até mais do que você trabalha fora, porque você entra em luta com forças demoníacas, espíritos malignos, que não querem que a palavra de Deus seja propagada. No domingo passado, quando aqui pregava, eu enfrentei uma luta espiritual muito grande. Quase tive que chamar 2 irmãos para intercederem por mim.
Porque no domingo passado eu não vim aqui na igreja orar, eu tive uma reunião, não pude fazer aquele momento costumeiro de oração. E a oração é muito importante, principalmente para você que prega o Evangelho. Porque pregar o Evangelho sem orar durante a semana, na sua casa e aqui na igreja, é brigar com o diabo com vara curta, e ele vai te derrubar se você não se proteger na oração. Então, por isso que é importante você orar. A liderança da igreja, né? Se possível, chegar mais cedo para poder orar, 18h30. Se o casal não puder vir orar, porque tem criança pequena, vem o esposo, né? E esse convite não é só para a liderança da igreja, é para todos. Porque se você não ora, você é vulnerável. Você fica vulnerável aos ataques espirituais. E se você está vulnerável, a chance de você cair é muito grande. A chance de você desanimar e não querer vir mais na igreja é muito grande. E um culto que você perde pode ser o começo de vários cultos que você vai perder. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ainda hoje, falando de oração, uma pessoa que eu amo muito, ela disse para mim: mas é obrigado a orar? Não, não é obrigado a orar. Mas se você quer ter vitória, se você quer ser uma pessoa firme na presença de Deus, renuncie a sua própria vida para vir orar na igreja. Porque se você não renunciar, sempre vai aparecer coisas para você fazer, que você vai julgar serem mais importantes do que a oração. Se você não pode vir de domingo na oração, venha pelo menos na quarta-feira. Agora, se você vier nos dois, é mais bênção para a sua vida ainda. Jesus entrou no barco. Os discípulos seguiram Jesus. Não foi Jesus que seguiu os discípulos, mas foram os discípulos que seguiram Jesus. Mas o que aconteceu quando os discípulos seguiram Jesus e entraram no barco? Uma grande tempestade apareceu e começou a açoitar a embarcação. Sabe o que significa isso? Significa que se você seguir Jesus e entrar no barco com Ele, você não vai estar livre de tempestade. Ah, agora que eu vou seguir Jesus e entrar no barco, a tempestade não vai mais assolar o meu barquinho. O sol vai ficar brilhando, e enquanto eu estiver navegando, uma nuvem vai fazer sombra, e eu não vou sentir o calor do sol. Engano seu. Se você seguir Jesus e entrar no barco, você vai passar por momentos de tempestade. Mas eu tenho uma boa notícia pelo Espírito Santo para te dar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas não perca o teu ânimo, porque eu venci o mundo, ou seja, tu vencerás também. Aleluia, Senhor. Jesus Cristo não nos prometeu só vitória. Jesus Cristo não nos prometeu que seria fácil seguir as suas pisadas, mas Ele nos prometeu que se nós o seguíssemos, nós seríamos mais do que vencedores. Aleluia. Em todas as situações. Glória a Deus. O apóstolo Paulo chegou a dizer em Romanos 8,36: nós somos muitas vezes como ovelhas levadas para o matadouro. A ovelhinha, quando é levada para o matadouro, meu colega, ele tem um sítio, ele diz que a ovelhinha que ele vai separar para morrer, sabe que vai morrer. As outras saem de perto dela, ela fica isolada, e diz que quando ele olha para o olhinho da ovelha, começa a escorrer lágrima. Dá dó, né? Ele estava contando para mim, quando eu preguei essa passagem bíblica para ele. Então, é como se você chorasse pelas dificuldades que você passa. É como se você se sentisse abandonado até pelos irmãos em Cristo, quando a ovelhinha é levada para o matadouro. Mas logo vem Jesus, enxuga as tuas lágrimas e te abraça, e diz assim: você é mais do que vencedor. Aleluia. Não é só vencedor, aleluia, é mais do que vencedor. É melhor passar na tribulação com Jesus e ser mais do que vencedor, do que passar na tribulação sem Jesus e na tempestade sem Ele, porque são caminhos que muitas vezes não tem volta. Aleluia, Deus. A tempestade chegou ali naquele barco onde Jesus estava com os seus discípulos,
e pelo cansaço, Cristo Jesus estava dormindo. Os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: desperta-te, mestre, porque perecemos. E Jesus disse assim: por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? Então Jesus levantou-se, repreendeu os ventos e a tempestade, e aquela tempestade foi embora. E os discípulos sentiram grande temor e respeito por Jesus Cristo, por esse milagre que ele havia feito. Jesus diz para você nessa noite: a tua embarcação está sendo assolada pela tempestade, eu estou vendo, mas eu quero que você repreenda essa tempestade orando comigo, aqui na igreja e na tua casa também. Aleluia, Senhor. Se você não tem fé, eu te dou fé. Eu quero que você ame, não para ser amado, diz o Senhor Jesus. Ame sem querer ser amado. Faça de coração. Perdoe, não para ser perdoado. Perdoe porque quando você perdoa, a pessoa mais abençoada é você. É um ensino de Cristo. Compreenda os outros e não procure ser compreendido. Porque se você procurar ser compreendido, em você não estará o amor de Cristo. Compreenda os outros e não procure ser compreendido. Ame os outros e não procure ser amado. Que tudo isso vai acontecer se você fazer o que Jesus está falando. Ame, perdoe, não para ser perdoado, mas porque Jesus ensinou, porque ele fazia isso também, porque só perdoando você vai adentrar no céu. Os apóstolos sentiram grande temor, porque Jesus criou o mar e repreendeu o mar que ele havia criado. E naquele momento a tempestade passou. E eles perguntaram: quem é este que até o vento ouve a sua voz? Se o vento ouve a voz de Deus, vamos ouvir também. Se a natureza ouve a voz de Deus, nós devemos ouvir também. E às vezes você não consegue ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus diz lá no Salmo 46, 11: aquietai-vos e sabei que sou Deus. Deixa a preocupação de lado, a ansiedade, a incompreensão. Às vezes o inimigo vai colocar na tua mente ou no teu coração partes das Escrituras que você não vai entender, e você vai julgar que você entendeu, para causar divisão na sua família, para causar divisão na igreja. Se você tem dúvida a respeito de uma passagem, venha perguntar para quem conhece a palavra de Deus. Cuidado com aquilo que você prega, porque o que você prega pode causar separação, divisão e até a sua própria queda. No livro do profeta Isaías, o próprio Deus fala: um pouco aqui, um pouco ali, para que somente as pessoas que me amam de todo o coração e querem fazer o bem vão entender minha palavra. Eu já fiz isso de propósito, para que só permaneçam de pé no entendimento aqueles que me buscam de todo o seu coração. Não deixe o inimigo tirar a tua vontade de ter comunhão com Deus, porque se assim você fizer, pode ser um caminho sem volta. Lembra do teu Criador nos dias da sua mocidade. Eclesiastes 12:7. Amados e queridos irmãos, o Senhor Jesus, vamos abrir as nossas Bíblias agora em Mateus capítulo 14, verso 22. Título da mensagem: Jesus apazigua a tempestade, o temor de Pedro. A palavra de Deus diz assim, Mateus 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco
e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Amados e queridos, Jesus agora, ele ia atravessar o mar da Galileia, né? E ia para a cidade, ia de Cafarnaum para a cidade de Betsaida, Júlia é o nome da cidade. Ele mais uma vez ia atravessar o mar da Galileia com um destino diferente. E ele mandou os discípulos então pegarem o barco e irem para o outro lado enquanto ele despedia da multidão. E no versículo 23 diz assim: e despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde estava ali só. Agora olha aqui um pouquinho, por favor. Jesus, ele tinha feito a multiplicação dos pães. Pessoas que foram ouvir o seu sermão, ouviram a sua palavra. Jesus pegou cinco pães e 2 peixinhos, fez a multiplicação, todo mundo comeu, ainda sobrou 12 sacolas, 12 cestos cheios, e comeram mais de 5.000 pessoas, além de homens, mulheres e crianças. E agora então, Jesus ele fala para os discípulos: vocês vão na frente que depois eu vou. Ele foi fazer a oração dele particular com Deus. Se Jesus foi fazer a oração dele particular com Deus, se Jesus Cristo tinha necessidade de fazer a sua oração à parte com o Pai, imagine se nós não vamos ter essa necessidade também. No monte, em casa, na igreja. Se Jesus achou essa necessidade de fazer oração, imagine nós. Jesus não queria que as pessoas induzissem os apóstolos e coroassem ele como rei, porque as pessoas queriam fazer de Jesus rei, e ele não veio para ser rei aqui nessa terra, porque ele já é rei lá no céu. Ele não veio aqui para obter glórias humanas. Ele não veio aqui para andar com cavalos bonitos e carruagens do último tipo. Ele veio aqui para propagar o evangelho da salvação. E para ele, se o Pai desse algo material para ele ou não, para ele não fazia nenhum significado, porque o pensamento dele, a visão dele estava lá no reino de Deus. E é assim que devemos fazer também. Se Jesus tirar o nosso carro, amém, Jesus, eu não preciso de carro para chegar no teu reino. Se o Senhor permita que tirem a nossa casa, obrigado, Jesus, porque minha casa celestial ninguém vai tirar. Se tentarem de todas as formas te prejudicarem, pode ter certeza de uma coisa: se você for um servo de Deus, a tua paz ninguém vai tirar. Porque Jesus disse que a paz dele é duradoura e não independe da situação que nós passamos. A palavra de Deus continua dizendo: aqui no versículo 24, o barco já estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Irmãos, você vai pegar vento contrário. Às vezes você determinou vir aqui na igreja fazer um ensaio, você determinou vir na igreja fazer uma oração, às vezes você faz um propósito com Deus de ser dizimista ou ofertante. Você pode ter certeza de que o vento vai soprar ao contrário, porque o inimigo não quer que você faça ser grandemente abençoado, e a tua família também. Então, não pense que se você determinar fazer a vontade de Deus, vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas você vai vencer, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Aleluia! Glórias a Deus! Jesus foi orar e os discípulos foram para o barco e começaram
na direção da onde Jesus tinha mostrado, só que quando chegou num determinado ponto, o vento começou a soprar ao contrário. Se você determinou ser um obreiro, um diácono, um pastor, um ministro do grupo de louvor, se você desejou ser um técnico da mesa de som, se você desejou ser um operador de reto projetor, se você desejou de coração fazer faxina na igreja, porque isso também agrada muito a Deus e é um serviço honrado, o vento vai soprar ao contrário. Se você determinou servir a Deus aqui nessa igreja, porque aqui Ele falou mais com você do que nos outros lugares, sem tirar o mérito das outras igrejas, porque são igrejas de Deus também, muitas delas, muitas são do diabo, cujos homens só fizeram para ganhar dinheiro, mas outras são de Deus. Mas se Deus tem falado aqui com você e colocou no teu coração que é para você vir aqui, você pode ter certeza que o vento vai soprar ao contrário para fazer você em outra direção. Porque o inimigo não quer que você faça aquilo que Deus deseja que você faça. Se você fizer, você vai ser abençoado. A vida sentimental, Deus abre porta de emprego. E tudo começa na oração, irmãos. Tudo começa na oração. Todas as pessoas de Deus que receberam vitórias, lê a Bíblia para você ver, eram pessoas que usavam o seu tempo para orar, inclusive na igreja. Você sabe onde Ana conseguiu sair da esterilidade? Dentro da igreja. Quando ela foi lá no templo e começou a chorar e orar, até o líder religioso achou que ela estava louca. Você está embriagada essa hora do dia? Olha a falta de fé dele. Não, Senhor, não, meu Senhor, eu sou uma mulher amargurada de espírito. Quando você tiver uma amargurada de espírito, o mal vai falar para você: fica na sua casa. Você não está em condições psicológicas de ir na sua casa, de ir na casa de Deus, porque você está amargurada de espírito. Fala assim: não, eu repreendo essa palavra, porque eu vou fazer que nem Ana. Quando ela estava amargurada de espírito, foi na casa do Senhor que ela foi orar. Aleluia! Glórias a Deus. Quando alguém liga para mim e diz assim: pastor, eu estou doente, eu não posso ir na igreja, aí que eu falo: aí que você tem que vir. Ah, pastor, eu estou em cima de uma maca, aí que você tem que vir, pede para trazer a maca, que é que eu vou buscar, eu busco. Semana passada eu estava orando nesse sentido, claro que uma vez ou outra você vai faltar mesmo, não vai ter jeito, mas você tem que determinar: eu vou de qualquer jeito. Eu estava falando isso para uma irmã hoje, que ligou para mim, para outra irmã em Cristo, semana passada. Aí o Espírito Santo fez uma pergunta para mim quando eu estava orando: e se fosse você iria? Eu falei para o pai: eu creio que sim. Você crê ou você tem certeza? Eu tenho certeza. Então tá bom. Graças ao Senhor, teu Deus, por isso. Aleluia. Eu não perdi nenhum culto ainda na igreja. E também trabalho fora e sinto as mesmas limitações que você. Claro, tem pessoas que estudam, trabalham, não podem estar aqui na hora do culto porque estão trabalhando, estudando. Fora essas exceções, se esforçam para estar. De ontem para hoje, irmão e irmã, eu fui atacado muito grandemente por enfermidade e por forças da escuridão. Já cheguei do serviço ruim, febre de 38 graus, e fui lá, comecei a orar, deitei, não consegui me prostrar de joelhos como é meu costume, então eu deitei com a barriga para baixo na cama, porque eu estava sentindo uma dor insuportável no meu aparelho digestivo. Estava até vermelha a minha barriga de tanto que estava doendo. Nem jantei, deitei lá e fiz a minha oração, fiquei escutando salmo, fiquei escutando provérbios e fiquei orando pela igreja. Na madrugada Deus me deu uma visão em que o inimigo pegava uma espada, só que a espada dele era um cabo de vassoura e enfincava aquilo direto no meu abdômen. E eu dei um pulo na cama assim para trás e aquilo começou a doer mais ainda. Eu acordei, eu vi aquela espada entrando no meu peito, assim, entre o coração e o abdômen, e indo lá para o fundo, começou a doer até meus pulmões, as minhas costas começaram a doer, e eu dei um pulo para trás, assim como se eu estivesse levando realmente aquela espadada, aquela enfincada no abdômen, entre o abdômen e o coração, e eu acordei e já comecei a repreender aquele espírito maligno, aquelas forças das trevas que estavam atuando sobre a minha vida, e eu já comecei a melhorar, e aí eu melhorei. E Deus falou assim para mim naquela madrugada: esse ataque que você está tendo do inimigo, a maioria das pessoas da igreja só está tendo. Agora só que tem uma coisa: se você só orar, muitas pessoas ali vão cair. Muitos vão cair. Você não pode orar sozinho.
na igreja. Hoje nós estamos aqui em 4 irmãos. E avisa a igreja para orar em casa, reservar tempo para oração, porque muitos não têm orado e orar na igreja. Eu não sei como foi a sua semana. Deus está me mostrando aqui uma semana de grande tribulação que muitos aqui passaram. Levante a sua mão, você que também comigo teve muitas lutas. Levanta a mão. Tribulação terríveis. Tem pessoas que não levantaram a mão e passaram também. Se você não orar, irmão, a situação boa no mundo, ainda você vai sair da igreja. O pastor sozinho não vai conseguir velar pela tua alma. Eu não vou conseguir, sozinho não. Eu vou precisar da tua ajuda, porque eu também tenho minhas lutas com as trevas. Deus me deu uma visão, aonde eu vi meu pai, que já é falecido, e ele estava indo assim na minha frente, tipo uma floresta, um jardim, e no começo era tudo bem florido, bem bonito, grama curta, mas à medida que eu caminhava naquele jardim, contei até para minha irmã Luísa, não faz muito tempo que eu tive esse sonho, o meu pai ele ia mais na frente assim, e falava assim para mim: olha, não olha para trás. E lá atrás, eu não olhei, mas eu sabia que tinha os inimigos vindo, e eles vinham, e marchavam firmes na minha direção. E meu pai falava assim para mim: eu vou na sua frente e vou continuar te chamando, tenta me acompanhar. Eu não conseguia acompanhar ele, porque alguns matos enroscavam na minha perna, eu tirava e continuava caminhando. Aí eu chegava mais na frente, algum mato pegava de novo, eu tirava, e ele falava assim: rápido, não olha para trás, anda, continua andando para frente. Eu tirava aquilo e continuava andando para frente. É isso que Deus fala para você nessa noite. Você precisa andar para frente, porque as coisas do mundo vão tentar te segurar, e o inimigo está vindo atrás, e você tem que atravessar o mar. Agora, se você não tiver fé e não continuar marchando, o seu pai, Deus está falando para você: olha, continua marchando, olha para frente, vem. E quanto mais eu andava rápido, mais meu pai queria que eu andasse rápido. Quanto mais eu andasse rápido, ele queria que eu andasse mais rápido. Eu nunca consegui alcançar ele. E Deus falou assim para mim: olha, fala para a igreja que por mais que eles se esforcem, nunca vai estar do jeito que eu quero. É necessário sempre se esforçar mais. Fale para a igreja, e para você também essa palavra: nunca pense que já está bom, porque só vai ficar bom quando você entrar no meu reino. Graças a Deus. Aleluia, Deus. Amados, quando eu me mudei dessa casa que eu morava há 10 anos, eu tinha feito um jardim muito lindo lá na frente, né? E amava muito aquele jardim, eu tive que sair de lá. E algumas vezes eu passava no serviço para ir ver o jardim, levava água, molhava as plantas, e aquelas plantas ali ainda continuaram bonitas por um determinado tempo, mas com os dias eu fui percebendo que alguém estava roubando as plantas ali, né? Tirando, cortando as plantas. Eu falei: Deus abençoe, ainda vai cuidar melhor que eu, né? E algumas vezes eu fui passando e só a mata ali crescendo. Aí Deus falou assim para mim uma coisa muito importante: que aquilo lá só é planta, e que aquilo que eu senti pelas plantas, Ele sente pelas pessoas que fazem parte do jardim, e que eu devia começar um propósito de oração. E foi aí que eu comecei esse propósito de oração. E Deus falou assim: você vai orar pelo meu jardim, porque a mesma tristeza que você sentiu pelo teu, eu sinto pelo meu. E olha que o meu é feito de pessoas à minha imagem e semelhança. Deus me deu até um sonho da minha madrinha. Não é espiritismo não, viu, irmãos? É coisa de Deus. Deus me levou a ter uma visão onde ela estava destruindo a parte da casa onde eu morava, aqui embaixo. Eu fiquei 10 anos, ela gostava muito. Aí eu falei para ela assim: ó, a senhora não pode quebrar a casa, tia. Olha como a senhora está fazendo, essa casa é alugada. Ela falou assim para mim: o que foi feito, foi feito. E continuou destruindo aquilo lá. Aí eu fui perguntar para Deus, Deus falou assim: não olhe para trás, porque é só coisa material. E para frente. Aleluia. Se você olhar para trás, você vai ficar. Ah, meus irmãos,
Teve uma semana em que a tribulação financeira foi tão grande, o aluguel da igreja aumentou, eu tinha meus compromissos financeiros para honrar, e começou a me dar um grande desespero. E eu comecei a orar. Aí Deus acalmou meu coração e disse assim para mim: fale isso para a tua igreja, porque o que você sentiu, muitas pessoas têm sentido. Preocupação com problemas financeiros, e eu nunca fui de sentir isso. De repente eu comecei a olhar para as minhas contas, eu comecei a olhar para o aluguel da igreja que aumentou, eu comecei a olhar para a maré e comecei a me enfraquecer. Tinha uma conta que eu só ia ter que saldar daqui 3 meses, eu já estava preocupado com ela, achando que não ia dar. Eu já comecei a ficar preocupado. Mas eu vou falar para você, que você pode pensar: não, pastor, nossa, é um super-homem. Não, não é. É um homem sujeito às mesmas limitações, fraquezas e dificuldades que você tem, e problemas também. E quando eu comecei a orar, dobrar meu joelho, Deus falou assim: se você olhar para a maré, você vai afundar. E olha, meu filho, você tem que falar a mesma coisa para a igreja. Não olhe para a maré. Aqui tem várias pessoas que estão com problema financeiro. Deus me mostrou quando eu fui orar. Ele falou assim para mim: esse desespero veio no teu coração porque você olhou para a maré. E tem muita gente na igreja olhando para a maré. Deus falou assim: fala para a igreja, se lembrar da passagem que diz assim: olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem colhem, mas o Pai Celestial as alimenta. Ele vai alimentar você também e vai cuidar de você. Mande o meu povo olhar para aquela passagem que diz assim lá em Mateus: olhai para os lírios do campo, olhai para as flores do campo, que nem o rei Salomão se vestiu tão bonito como elas. Eu, o Senhor, faço as flores tão bonitas que um dia está vistosa e no outro dia murcha, que nem o seu jardim. Deus falou para mim: será que eu também não vou preparar roupas para as pessoas vestirem? A maioria das roupas são roupas da época, inclusive essa que eu estou usando aqui, são roupas que Deus proveio, foi providência na minha vida. E eu comecei a confiar em Deus. E Deus falou: não olhe para trás. Hoje eu acordei com 38 graus de febre. Aí Deus falou assim para mim logo de manhã: você disse que iria na minha casa mesmo doente, porque quem prega tem que ser exemplo. Eu falei para o Senhor: eu não vou só pregar, mas eu vou sair fazendo visita hoje. Sabe por quê, Senhor? Porque o inimigo não pode segurar aqueles que têm propósito contigo. A minha esposa falou assim: você vai sair mesmo assim? Eu falei: vou sair mesmo assim, porque eu vou fazer a obra de Deus, tenho um compromisso com Deus. Não é 38 graus de febre, não é 39 que vai me segurar. Isso depois de ter tido sonho, né, irmão? O inimigo estava me atacando. Aí passou a dor do abdômen, onde eu tinha levado aquela espadada, aquela tudo vermelho, e começou a febre de manhã. Mas quando eu determinei e saí fazendo visita, aquela febre passou, irmãos. Fui no hospital fazer visita com o pastor Ricardo, evangelizei, fui em alguns irmãos aqui. Não dá para ir em todo lugar, que se eu fosse para todo lugar não dá para preparar a mensagem, mas eu fui. Eu não falo isso porque eu sou mais que você, não sou. Eu tenho fraqueza, eu tenho limitação. Eu falo isso para a glória de Deus. É por isso que eu falo para você que se você se empenhar, você consegue. Porque se eu consigo, você consegue também. Glória a Deus. Ainda cheguei mais cedo na igreja hoje para orar. Só hoje de folga, hein? Só hoje, amanhã já começa o batente de novo no dia a dia. É só assim que a gente vence. O Senhor falou para mim assim: olha, com o seu gesto de fé você vai ter muitas bênçãos. Eu vou honrar muito o que você fez hoje. E fala para a minha igreja que se eles fizerem também e terem um gesto de fé, andarem além das suas limitações, além das suas forças, eles serão grandemente abençoados. Eu perguntei para o pastor Ricardo lá no hospital, quando eu fui visitá-lo, que se ele recebesse alta, para onde ele ia hoje? Ele falou: eu tive um convite para ir no aniversário da minha família, mas eu não vou tocar o aniversário de alguém
da minha família, pela pregação da palavra de Deus, seja quem for. Meu filho fez aniversário domingo passado, sabe como eu fiz? Comprei um bolo, comemorei antes do culto, no culto eu estava aqui. Eu não amo meu filho mais, eu amo muito ele. E ele é bonitão, gatão. Mas eu não vou. E Deus vai preparar coisa boa para ele. Aleluia! Mas eu não vou deixar ele vir na casa de Deus por causa do meu filho, nem por causa da minha esposa, irmãos. Nem por causa da febre, nem por causa da doença, eu vou vir. E vou continuar. Que Deus mostrou para mim. A gente tem que lutar. Jesus começou caminhando na direção do barco que era assolado pela tempestade. Os discípulos então já estavam ali acordados porque a chuva caía. Eles viram Jesus vindo e eles começaram a gritar de medo. Irmãos, o medo às vezes nos assola de uma tal forma que às vezes dá vontade até de gritar, né? Eu me lembro algumas vezes, né? Eu fui expulsado do demônio com alguns irmãos, algumas irmãs gritaram de medo, porque o demônio se manifestou de forma terrível. A pessoa perdeu a sua expressão comum, as mãos entortaram, a pessoa se arranhava, os diáconos não conseguiam segurar, algumas irmãs até gritaram e correram para fora da igreja. O medo é uma coisa terrível, né? Principalmente quando você vê espíritos, é terrível, né? Mas irmãos, queridos e amados, Pedro falou assim: se o Senhor é Cristo, então faz eu andar pelas águas. Jesus falou: vem. Pedro saiu daquele barco que era açoitado pela tempestade e começou a andar no mar. E quando ele sentiu a tempestade caindo nele, aquelas ondas quase cobrindo ele, ele começou a sentir medo. E quando ele começou a sentir medo, ele começou a afundar. Se você sentir medo da situação que você está passando, você afunda. Você tem que olhar para Cristo, você tem que ter fé. Aleluia, Senhor. Se você sentir medo, se você sentir insegurança, você afunda. E ele começou a afundar. Se ele não tivesse sentido medo, ele estava andando por cima das águas, não ia afundar. Os outros discípulos começaram a ficar numa situação desesperadora. Eles queriam ajudar Pedro, mas se ele saísse do barco, eles temiam em afundar. A única solução que restou para Pedro foi a seguinte: Jesus, salva-me porque pereço. Às vezes nós nos encontramos assim também, como um menesteroso, palavra da língua espanhola que significa o último estado de uma pessoa desesperada. E aí então Jesus foi caminhando e levantou Pedro daquela situação. Se você está afundando, tenha fé que você vai conseguir se levantar. Pastor, mas e se eu não tiver fé, o que eu faço? Clame por Jesus em oração e Ele vai na tua direção e vai levantar você, aleluia. Não vai permitir que as ondas do mar te afundem, não vai permitir que os problemas te derrubem, não vai permitir que as dificuldades lancem você por terra. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele não vai permitir. Santo é o nome do Senhor. Vou chamar o Guilherme aqui para cantar um louvor. Enquanto ele canta esse louvor, se você sente a necessidade de receber uma oração, se você entendeu a palavra que Deus quis dizer para você nessa noite, o medo fez Pedro afundar. Ele disse: Senhor, salva-me. Jesus perguntou: homem de pouca fé, por que duvidaste? Quando você sente medo, quando você sente dúvida, você afunda. Não tenha dúvida de que Deus é contigo e que Ele vai mudar a tua história, a minha história, a nossa sorte, e que vamos obter muitas vitórias na face dessa terra. O Espírito Santo está mandando te lembrar: ame, não para ser amado; compreenda, não para ser compreendido; perdoe,
não só para ser perdoado, mas faça de coração Aleluia, Deus. tudo que você for fazer. Se Deus falou com você, você entendeu a mensagem, vem receber a oração aqui na frente da igreja. Não importa como está a situação do teu coração. Às vezes você é uma pessoa que nunca veio receber oração aqui. Talvez faça uma análise da sua vida. Tem pessoas que sempre vêm e devem continuar vindo, mas tem umas que nunca vieram. Por que será? Será que eu não preciso? Se até eu preciso, né? Se até Jesus ia fazer essa oração, tem pessoas que nunca vieram. Por que será? Será que não precisam? Será que é medo? Será que é dúvida? O medo e a dúvida só te faz afundar. Outro irmão Guilherme canta esse louvor. Eu peço que os pastores e diáconos se posicionem da direita para a esquerda com óleo de unção para orar pelas nossas vidas. E eu vou receber oração hoje também. Pode vir os irmãos aí para orar. Você que quer receber oração pode vir também. E você que não quer, mas Deus está chamando, vem também. Você que quer, vem. Você que não quer, vem também, se Deus está chamando. E com certeza Ele está.
Vai.